Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Tiago Jorge, oncologista, diretor de inovação, para bater um papo com a gente sobre tecnologias de digitalização na oncologia. A digitalização da medicina tem tido um grande impacto na oncologia, oferecendo novas maneiras de abordar o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento do câncer. Bom dia, Tiago. Obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. É um prazer estar aqui e falando de um tema que eu sou muito suspeito, né, de falar, porque realmente é algo que me apaixona hoje em como essas mudanças que estão acontecendo no mundo todo com a digitalização e principalmente pós-pandemia estão mudando a maneira que a gente faz medicina e a maneira que as pessoas acessam a medicina, né? Acho que talvez na medicina, mais do que digital, a gente fale o phygital, porque é impossível desvincular o corpo, né? Por enquanto, desvincular o cuidado do corpo da medicina, né? Depois, sei lá, os caras vão colocar consciência no computador, vai ter um monte de Android, vamos ver o que vai dar. Mas é muito interessante ver como, através desses processos digitais, a gente está conseguindo melhorar muito a vida das pessoas pelo mundo todo. Você iniciou trabalhando a inovação na medicina por qual motivo? O que te fez te interessar por isso? Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre mesmo. E mais do que a tecnologia per se, o que eu gosto é como isso impacta na vida das pessoas. Eu lembro que quando começou o Google, quando a gente começou a utilizar mais o mecanismo de busca Google, né, antes do KD, e o pessoal nem sabe o que é KD, né? Mas KD era um busca brasileiro, e que depois foi comprado por uma das grandes Big Techs e assim por diante. Mas como aquilo mudou a nossa vida, se você for pensar. O Google não só abriu as portas para que a gente começasse a procurar coisas, mas ele mudou o cérebro humano. Mudou a educação. Hoje em dia a gente não precisa mais decorar nada, porque tudo está na palma da nossa mão através do celular. Hoje está tudo acessível. Então a gente saiu daquele contexto onde todos nós aqui no colégio tínhamos que decorar tabuadas, a gente tinha que olhar o livro e decorar, o nome disso é disso, o nome disso, para um conceito onde eu não preciso decorar isso, mas eu preciso julgar se aquela informação é pertinente para aquele momento. Então a gente sai de uma enciclopédia física e onde o diferencial de um profissional de saúde era o quanto ele literalmente tinha aprendido do ponto de vista de decoreba, para um processo onde ele tem que juntar diversas informações que agora são acessíveis e julgar qual a melhor para aquele paciente. Então sempre isso abriu minha cabeça. Olhando para outras coisas, a gente começou a ver Amazon chegando, Mercado Livre, então os processos de logística, os processos de mobilidade urbana, a chegada de uma acessibilidade a passagens de avião. Então isso faz com que o mundo inteiro se abra. E por isso que eu falo que o phygital ainda na medicina é muito importante, né? Então hoje o paciente ele pode ter uma doença onde o melhor cirurgião para aquela condição dele esteja em São Paulo e ele consegue em 1-2 horas estar aqui. Antes ele nem sabia que esse cirurgião existia. Agora pela internet ele sabe que existe e que essa pessoa é a pessoa mais indicada porque já fez trocentos procedimentos como aquele dele. E antes ele era considerado como um caso raro, um caso difícil, talvez aqui na nossa cidade de 100 mil habitantes ninguém tenha expertise para isso. Então foi isso sempre que mobilizou, o quanto a tecnologia impacta literalmente no dia a dia das pessoas e no cuidado de saúde delas. Eu imagino. Então o Steve Jobs mudou a vida das pessoas, né? Totalmente, radicalmente. Totalmente. O conceito de se trazer o mundo inteiro para a palma da sua mão através dos smartphones é uma das coisas mais disruptivas que a gente já viu até hoje, né? E como a gente até estava brincando aqui antes de começar o podcast, o quanto isso hoje, mais do que ajuda a nossa vida, influencia absurdamente a nossa vida, né? Acho que dá para contar nos dedos os telefones que você sabe de cor. É verdade. Né? Antes eu sabia todos os telefones da minha família de cor, porque era um telefone fixo, não tinha como você... Hoje a gente está
passando do care para o everywhere care, né, que a gente fala. Então, hoje a pessoa consegue ter o cuidado de saúde dela onde ela quiser. Pode não ser um exame, pode não ser, mas pelo menos o contato com uma equipe de saúde e hoje com plataformas onde você entra e consegue uma consulta de telemedicina na hora, mudou completamente. Com 5G, outros sensores conectados, isso vai tomar uma dimensão absurda, né? Eu fico imaginando, né, então, na oncologia, a transformação digital, ela está trazendo um impacto extremamente benéfico para esse movimento da oncologia. Ah, com certeza. Eu acho que assim, o grande problema na oncologia hoje é uma mudança de cultura, né? Acho que a oncologia sempre foi, dentro da saúde, um mercado muito nichado. Eu não diria nem mercado, mas até uma especialidade muito nichada. Pelos tipos de tratamento que tínhamos, tratamentos extremamente tóxicos e assim por diante, a oncologia nunca foi algo que foi acessível para a maioria dos médicos. Era aquela coisa, se é um câncer, manda para o oncologista. Eu não sei lidar com isso. A grande questão é que a oncologia é o contrário. A oncologia perfaz todas as especialidades. O dermatologista vai ter acesso a um melanoma, é ele que vai diagnosticar. Um cirurgião, um gastroenterologista que vai diagnosticar um tumor de estômago. Né? Então, assim, como a gente consegue, através da digitalização, empoderar essas pessoas, porque a jornada na oncologia, como esse paciente foi diagnosticado, quanto tempo ele demorou para ser diagnosticado, se ele teve acesso ou não a exames específicos para aquela patologia dele, eles influenciam demais no desfecho. Então, como a gente consegue sair de um mercado que é extremamente centralizado e fechado para um mercado extremamente pulverizado e acessível? Tudo é muito novo, né? Eu imagino que você enfrenta diversos desafios nessa questão da digitalização para a questão da oncologia. Como que você consegue superar tudo isso? Né? Como que você consegue encontrar caminhos que são assertivos nessa transformação digital versus oncologia? Eu acho que isso não é só na oncologia, Rômulo. Eu acho que em todas as áreas. Assim, desde o momento em que eu comecei a entrar nesse mercado, acho que a grande questão que me move é como eu consigo traduzir algo que talvez não seja do dia a dia da maioria das pessoas a algo que eles vejam que traz impacto na vida deles. O que eu quero dizer com isso? Eu funciono meio como um advocate. Eu consigo traduzir aquilo de tecnologia para aquilo de medicina. E aquilo de medicina para tecnologia. São mercados extremamente diferentes. Então, quando você vai falar com um programador, ele talvez não entenda quase nada daquela questão médica em si. Só que se você traduzir as palavras e tentar explicar de uma maneira que ele saiba, ele vai até ter soluções melhores que as suas, às vezes, né? Então, acho que o grande ponto da inovação, e por isso que eu digo não só em medicina, mas em tudo, é a questão da cultura. Se a gente for pensar, a tecnologia avança a passos largos. Em 2, 3 dias a gente tem mudanças. Se a gente teve um chat GPT que era bombástico em novembro, a gente já tem uma nova versão que, triplicou a capacidade. Caramba, 6 meses, né? E a medicina sempre foi algo que andou muito mais lentamente. Eu desenvolvo o remédio, eu testo, anos depois eu vejo o efeito desse remédio para aí se impor no mercado com uma segurança muito grande e usar em populações maiores e, consequentemente, eu ter a real avaliação do benefício daquilo. Isso em algumas patologias são 20, 30 anos, né? Então, quando você fala de inovação, você tem que mostrar o quanto aquilo impacta no dia a dia do médico. Eu acho que eu tenho um case muito interessante com isso, que foi o case da startup que eu trabalho quando a gente fez o POC, né? Que é o Proof of Concept, dentro da BP em 2019. A ideia era que a gente monitorizasse os pacientes que tivessem passado por um transplante de medula. E esses pacientes, na alta do hospital, eles recebiam a visita do enfermeiro, o navegador, o enfermeiro que ajudava eles a lidar com aquela jornada, e o enfermeiro ensinava eles a instalar o aplicativo, e o aplicativo é um aplicativo de monitorização. Então, o paciente tem um diarinho que ele põe o que ele está sentindo e tudo mais, e ele tem um acesso por chat ao seu enfermeiro. Aí todo mundo falava, mas dá para fazer isso pelo WhatsApp? Dá. A grande questão é como você processualiza, como você não perde aqueles dados. E através do app você conseguiria depois fazer uma inteligência daqueles dados. Aconteceu isso em tal momento, aconteceu isso naquele momento, eu consigo juntar com o que ele tomou 2 dias antes e consigo entender por que ele teve ou não aquele efeito colateral e qual a melhor maneira de lidar com aquilo.
E foi muito interessante porque eu não envolvi médicos diretamente. Eu estava, mas muito mais como um gerente de projeto, mas quem eu envolvi foram os enfermeiros. Eu tentei não mudar a rotina deles e coloquei a tecnologia ali para que eles pudessem utilizar a tecnologia. E o mais interessante para mim foi como eu convenci o médico, o chefe do setor, a utilizar aquele aplicativo. Porque foi o paciente dele que mostrou. O que ele me contar, eu estava lá no hospital e eu recebi uma ligação dele e falou, cara, o que é isso aí que você instalou no app do meu paciente? Eu falei, lascou. Agora que vem o esporro, né? Ele, eu quero falar com você. Quando eu fui sentar com ele, ele falou, cara, me explica. Eu estava na consulta, começou a tocar o telefone do paciente, é um paciente que tinha deputado e assim por diante. Então, ele falou, atende o telefone, deve ser alguma coisa importante. Ele falou, não, isso aqui é o aplicativo avisando que eu preciso tomar meu imunossupressor. Ele falou, mas que aplicativo? Ele falou, os que vocês instalaram aqui quando eu fui embora do hospital. Interessante. Daí ele falou, isso aqui é a melhor coisa que aconteceu, minha esposa fica super segura, porque se ela precisa falar com a enfermeira, ela está aqui. Se o que eu estou sentindo, ela anota, eu recebo um feedback do que eu senti, às vezes eu sinto que eu posso falar tudo o que eu quiser. E nisso ele falou, opa, que coisa interessante. 3, 4 dias depois ele me chama, cara, eu quero isso agora. Eu falei, mas por quê? Calma, tem todo um projeto e tal. Ele, cara, estava no consultório, me chega a enfermeira com uma foto no aplicativo da pele desse paciente. E ele falou, o que é isso aqui? Um GVHD, que é uma reação clássica e tal. Ele falou, quanto tempo ele está com isso? Ela, 5 minutos. Ele, quê? 5 minutos. E o que acontecia naquele momento? Ele tinha uma consulta, se eu não me engano, 3 ou 4 dias depois. Era uma manchinha na pele. Né? Ele falou, cara, não seria nada difícil esse paciente falar, cara, no dia da consulta eu mostro. Só que um GVHD, ele sai de uma manchinha para a pele inteira em 2, 3 dias, às vezes. E aí eu tenho que internar, eu tenho que dar imunossupressores mais fortes. Tem outros riscos com que eu resolvi com um pequeno comprimido. E outros casos depois, de pacientes com herpes e assim por diante, que a gente tratava muito rápido e ambulatorialmente, com fotos e assim por diante. E eu convenci esse médico, e hoje o aplicativo faz parte, né, do armamentário de acompanhamento de pacientes lá da BP, por isso. Porque ele viu no dia a dia dele o quanto existem de barreiras invisíveis. E que são essas barreiras invisíveis e que eu vivo diariamente. Eu dou o meu WhatsApp para os pacientes. Só que várias vezes eles me ligam passando muito mal. Doutor, não quis incomodar antes. Eu sei que o senhor é um cara ocupado. Então tem essa barreira social de não incomodar. Tem a barreira social do tipo, putz, mas se eu falar que eu tô com alguma coisa, o cara vai me mandar pro pronto-socorro. Eu não quero pronto-socorro, eu tô de saco cheio de ficar dentro de um hospital. Tem estudos mostrando que um paciente com câncer de pâncreas, depois do diagnóstico, gasta 40% da vida dele dentro do hospital. Isso é um absurdo. Para que a gente está estendendo a vida desses pacientes para ficar metade do tempo dentro do hospital? Né? Então é isso que a digitalização traz. E o convencimento vem através de experiências. Porque não é algo que eu vá conseguir de uma maneira, como em medicina tudo, provar através de um estudo clínico. Porque a digitalização já mudou 12 anos atrás do estudo que eu comecei hoje. O paciente ter, assim, acesso a essa tecnologia de digitalização é positivo? Ele não constrói histórias que possam prejudicar o processo de tratamento? Porque você usa dessa tecnologia vários modelos de aplicação para isso acontecer. Isso não atrapalha no paciente, por exemplo, para o médico? Ele conhecer tudo isso, ter acesso a tudo isso? Esse é um bom ponto, mas eu acho que o ponto é o seguinte, não tem como segurar. Né? Se a gente for pensar hoje, o paciente tem acesso a isso. Então, a gente está passando muito mais de uma medicina paternalista, onde eu falar para o paciente, você vai fazer isso, para você deve fazer isso ou pode fazer isso. E a opção é do paciente. Ele está muito mais empoderado, para usar as palavras hoje. Na verdade, isso é um desafio que você está enfrentando e que tem que superar e que é real, né? Exato. E é real porque, por exemplo... Um caso meio clássico para mim são os casos de cardiologistas. Hoje os pacientes têm um eletrocardiograma no seu pulso. Apple Watch, Samsung e assim por diante. Então como que você vai falar para esse cara que ele não deve medir a frequência cardíaca dele? Como você pode falar, não, isso é bobeira? E não é, a gente sabe que não é.
Primeiro porque isso já traz um senso diferente de autocuidado. Então a gente passa daquele cuidado onde o tipo, não, eu não me cuido, mas eu vou no médico uma vez por ano, então como se aquilo fosse um álibi para algo jogando na sua cara todo dia. Você andou pouco, você está engordando, você não está fazendo o nível de atividade correto, e assim por diante. O relacionamento médico-paciente ficou mais próximo, né? Bem mais próximo, né? Muito mais rápido também, né? Muito mais rápido, e isso talvez seja um problema, porque na medicina, observação é um tipo de conduta. Então, o que muitas vezes em outras áreas passa a sensação de que eu não estou fazendo nada, na medicina é uma conduta. Então, em câncer de próstata, por exemplo, quando a gente faz o tal do watchful waiting, né, do cuidado, do acompanhamento de um tumor, que a chance dele dar algum problema é muito pequena. Todas essas já são tecnologias que estão sendo aplicadas. Exato. E essa é a questão, assim, são tecnologias que, na verdade, são maneiras de cuidar. Eu não posso falar que são tecnologias especificamente. Então, é essa mudança. Eu estou saindo de uma tecnologia onde era uma molécula nova, um remédio novo e assim por diante, para uma maneira de cuidar diferente. Então, hoje é muito interessante nos Estados Unidos, os alunos de medicina, desde o seu início na faculdade, eles recebem um ultrassom portátil. O que é isso? Basicamente, um probe de ultrassom, onde você conecta no seu celular e você faz ultrassom com o seu celular, onde você estiver. Isso muda completamente o que a gente chama de exame físico. Porque agora eu não tenho uma desculpa se eu sou um cardiologista para não fazer um ecocardiograma ali na hora. Por que eu vou pedir um ecocardiograma? Eu posso pedir para tirar uma dúvida, alguma coisa, né? E se você for pensar a consequência disso, isso muda completamente a maneira como é o sistema de saúde. Os exames, será que todos os exames vão ser necessários? Qual a agilidade dos exames que eu vou ter? Porque não tem exames que eu não posso fazer dentro da própria consulta, já que os resultados são mais rápidos, empoderados por inteligência artificial. Então, o paradigma hoje é isso está aí e não adianta brigar contra. Mas como eu consigo fazer o melhor senso disso? Como eu consigo idealizar o meu atendimento para que eu dê o melhor desfecho para o meu paciente com tanta informação chegando ao mesmo tempo? Além dessas que você já citou, quais são as tecnologias que estão mais no topo aí? Todo mundo está falando, utilizando. A gente fala de câmera 3D, estamos falando de vários outros movimentos ligados à questão ótica, inclusive do tratamento. Tem outros movimentos que já estão aí sendo utilizados de forma bastante, como eu posso dizer, atuante. Tem. A gente pode pegar, por exemplo, e essa é a questão, assim, com a internet das coisas, né, com o IoT, a gente começa a ver que tudo é sensor. Tá? Então, por exemplo, tem estudos muito interessantes. Eu vou ser bem sincero que faz muito tempo que eu não acesso essa plataforma, mas essa plataforma me chamou muita atenção. É uma plataforma criada por uma universidade holandesa e eles pegavam dados de diversos dispositivos, inclusive redes sociais. E eles conseguiam criar o que eles chamavam de um score de felicidade. Olha que interessante. Então, eles conseguiam fazer telemetria de tipo, esse paciente visitou a avó dele, esse paciente encontrou os amigos dele, quantas vezes esse paciente acessa o Facebook por dia, o que ele faz no Facebook, ele conversa com os amigos dele pelo celular, ele sai de casa, ele anda, ele faz exercício. Tudo isso eles conseguiram criar um algoritmo para ver se essa pessoa era feliz. E olha que legal, eles gamificaram isso. Então, você chamava membros da sua família, né, um círculo de amizade, entre aspas. Para jogar, né? Para jogar. Quem era mais feliz? Se a gente for pensar, isso é muito interessante porque eles viram que o número de visitas aos idosos aumentou absurdamente. E isso tem um impacto do ponto de vista, será que essas pessoas vão realmente precisar de asilos? Será que essas pessoas realmente vão precisar ir para um centro de saúde? Porque antes, basicamente, não tinha quem cuidasse deles, né? Porque, às vezes, os familiares não visitavam e assim por diante. Então, muda completamente o cuidado do idoso. Mas, ao mesmo tempo, traz, cara, o quanto isso não vai virar uma obsessão, né? Eu preciso ser mais feliz que o meu irmão. Eu preciso ser mais feliz que a minha mãe.
Né? Então, que é algo que acontece muito no ser humano. Né? Existem já transtornos psicológicos, psiquiátricos relacionados a pessoas que ficam contando todas as calorias do que ingerem por dia. Vira uma obsessão. No seu estudo, eu sei que você busca também que esse tipo de tecnologia seja acessível a outras pessoas, a uma outra camada da população. Porque hoje, a gente tem um público muito específico que usufrui dessa tecnologia, né? Os pacientes não são pacientes de uma linha mais pobre da população. Hoje, um paciente que usa uma câmera 3D, usa esses elementos, ele tem condições para isso. Então, o ponto, eu acho que está muito mais na conexão do que no dispositivo em si. Hoje, se a gente for pensar, praticamente, eu não me lembro os últimos dados, mas em torno de 90 a 90 e poucos % da população brasileira tem acesso à internet. E a grande maioria através de dispositivos móveis. Se a gente for pensar, um dispositivo móvel é um dispositivo de saúde. A gente tem um estudo, tanto pela startup quanto lá na Beneficência Portuguesa, que está sob responsabilidade da doutora Grazielli, onde a gente monitora pacientes com tumores de mama e que usam uma medicação, que é uma revolução, ela dá muita pouca toxicidade nos pacientes, mas ao mesmo tempo ela é utilizada por muito tempo e controla a doença. E o que a gente começa a ver nos pacientes oncológicos? Eles têm o que a gente chama de fadiga do tratamento. O que é a fadiga do tratamento? Não é o remédio em si dando a fadiga. É do tipo, eu tô de saco cheio do tempo todo, tenho que ir no médico e tal. Eu sou saudável. Eu tô bem, né? É aquela história, uma paciente minha falava, Tiago, eu fiz a cirurgia, eu tive um tumor de pâncreas, mas eu chego numa festa de aniversário, todo mundo me olha, tipo, ela tá aqui ainda? E eu tava ótima, sem doença. Então tem esse estigma. Então os pacientes não querem se sentir doentes. É o que todo mundo quer se sentir saudável e não doente. E a rotina do paciente oncológico é uma rotina que lembra o tempo todo que ele está doente. Então o que a gente tentou fazer? A gente pegou metade das pacientes tem acesso ao aplicativo e a outra metade dos pacientes tem acesso ao aplicativo, mas também a um relógio, né? E aí a gente usa o Fitbit, que era o primeiro aprovado pela FDA, onde a gente monitora se esse paciente fez exercício, se não fez exercício, através dos dados que são medidos normalmente. E é muito interessante, a gente ainda não tem os resultados disso, mas só de trazer um relógio que está te monitorando, você já começa a ser diferente. Né? Você já começa a ter uma noção de que você precisa fazer aquilo. Você está olhando o relógio e fala, opa, aquilo te lembra que você tem que fazer um exercício. Aquilo te lembra que está um enfermeiro de olho no que você está fazendo. Né? Então, isso sim é um dia a dia. E se você for ver, hoje a gente consegue relógios por $50, $60, o que não são nada inacessíveis. Se fala muito da inteligência artificial, né, na análise de dados, né, principalmente para a oncologia e para o câncer. Hoje, isso que você está dizendo é um dos modelos, né, que você está conseguindo medir dados através dessa tecnologia. Isso favorece todo mundo. Exato, e é barato. Essa é a grande questão. Quando a gente fala numa inteligência de dados, assim, lógico, barato é razoável, é relativo, né? Mas esse processamento é muito mais barato do que era antes, coletar esses dados, colocar numa planilha, contratar um estatístico especificamente, assim por diante. Então, isso torna tudo isso mais acessível a todo mundo. É lógico que a gente tem que ter todo o cuidado. Esse algoritmo não é enviesado e assim por diante, por isso que se fala muito na abertura desses dados para que outras pessoas possam analisar. Coisa que a gente já faz na ciência há muito tempo. Existem os peer reviews, né? Quando você escreve um artigo, tem alguém que vai lá ver se o artigo está correto, não está, para ser publicado. E assim por diante. Então, sinceramente, não muda nada do ponto de vista. O que fica é mais difícil, porque antes eu vi uma planilha lá com 1.000 dados, agora eu estou vendo uma planilha com 5 milhões de dados. Né? Então, e tudo é medido. Né? E isso impacta. Eu quero trazer um caso, por exemplo, do uso dos wearables nos Estados Unidos. Então, eles fizeram um estudo de quem já usava, e eu participei desse estudo, porque muda completamente como são os estudos clínicos. Eu tinha um Fitbit, e aí eu recebo uma mensagenzinha no meu app do Fitbit. Você quer participar de um estudo sobre Covid? Então é assim o recrutamento. Né? Eles simplesmente mandam para todo mundo que tem o Fitbit. E aí ele colocava, você teve Covid? Na hora que dá sim, você dá lá seu termo, autoriza e tal. Você quer participar? Quero, sim. Você teve Covid? Sim. Quando você teve Covid? Tal. Quando você começou a sentir seus sintomas? Tal dia. Que dia você coletou o teste que veio positivo? Tal dia. Obrigado pela participação. Foi isso. Depois de mais ou menos uns 6 meses, saiu o estudo. O que eles fizeram? Eles viram o timeline onde você teve Covid e fizeram a mensuração dos seus sinais vitais do wearable
se eu não me engano, 1 semana, ou 2 semanas antes, 2 semanas depois. E eles viram que antes de você ter os sintomas, mais ou menos 2 dias antes, eles já conseguiam saber se você ia ter Covid ou não. Através de mudança do padrão de sono e da frequência cardíaca de base. Doutor, a gente teve um papo incrível, a gente tem um conteúdo incrível, eu acredito que eu vou precisar dividi-lo em 2 episódios, é possível? Opa, vamos lá. Você que está assistindo ou ouvindo o OnConecta Podcast, não perca aí a continuação desse Oncopapo com o Dr. Tiago Jorge.